Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece. Nós vamos continuar os vídeos, né? Hoje um vídeo novo sobre a queda da Babilônia moderna. A gente já falou sobre a queda da Babilônia antiga e vocês vão perceber, já tinha falado naquela ocasião, que não tinha nada a ver. Mostrei alguns textos, não tinha nenhuma semelhança entre o que aconteceu na queda de Babilônia de Nabucodonosor, né? No tempo de Nabonido, e o que aconteceu, o que vai acontecer, né, com a queda de Babilônia profética, ou final, ou moderna, né? Então é essa analogia que a gente está fazendo. A gente tem vários estudos que vão montando o quebra-cabeça. Hoje é um estudo interessante porque ele culmina algumas coisas, né? A gente vai conseguir entender algumas coisas que vai ser interessante. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre coisas que eu já fiz, tá? Já falei. Tem os vídeos aqui, eu vou colocar na descrição depois uma série de vídeos que vocês podem dar uma olhadinha se tiver dúvida. Porque assim, Roma não caiu em 476. Como é que era mesmo? Parece que ele falou alguma coisa. Então dê uma olhada, porque daí você tem que ter certeza absoluta que não caiu em 476, certo? Isso é importante para a gente poder montar, digamos, o conceito na cabeça, né? Só um pouquinho, eu vou tomar uma aguinha aqui. Muito bom. Então, para a gente montar o conceito, né, entender o que está acontecendo com Roma, Roma não caiu em 476, ela ficou forte por praticamente 1000 anos. Faltou alguns pouquinhos anos para 1000, né, anos, depois da suposta queda. Então ela não caiu naquela época, certo? Isso é importante entender. Tem todos os detalhes no estudo, não vou entrar muito em detalhe aqui, né? Porque a Roma ela tinha já mudado, no tempo de Constantino em 330, ele tinha mudado a capital do Império Romano, né, de Roma para Constantinopla, certo? Na parte oriental, que já era deles desde antes de Cristo, aquele território. Então ele foi para lá, mudou a capital, certo? Essa capital permaneceu por quase 1000 anos. Né? Agora, o que aconteceu na parte ocidental, eles estavam tendo dificuldade realmente para manter o império, porque os bárbaros vinham invadindo, eles invadiram o Império Romano. Eles não estavam dentro do Império Romano, nem saíram de dentro do Império Romano. Isso é importante na profecia. Eles invadiram, eles entraram no Império Romano, certo? Por isso eles não podem ser os 10 reinos. A gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, deem uma olhada no vídeo, eu vou deixar na descrição qual o vídeo, vocês vão lá, olham e tal, para ter certeza realmente não tinha caído naquela época. Então, quando caiu? É o item 2.
Roma caiu em 1453. Ela caiu porque ela foi conquistada pelos otomanos, praticamente 1000 anos depois, tá certo? Então, veja, ela caiu em 1453 e o império que derrubou é islâmico. Isso é importante. A gente já vai entender mais agora. Eu vou colocando, são como colocar, né, tijolinhos para construir um edifício, enfim. Agora o terceiro item. A gente vai de voltando, né? Mas enfim. Terceiro item. Quem é o quinto reino? No sonho de Nabucodonosor, geralmente as pessoas descrevem 4 reinos. Negativo. São 5 reinos. O quarto reino tem um verso, dizendo que ele é de ferro e as pernas de ferro. E é um reino, né, que destrói tudo, que o ferro esmiuça tudo normal. Depois desse vem 3 versos, não mais um, mas 3 versos para um reino que é diferente. Um reino que é dividido, que é um pouco forte como vem, mas é um pouco fraco como o barro. Então, esse reino é dividido e ele não se mistura. E é usado 3 vezes essa palavra, propositadamente, no texto, 3 vezes repetindo, porque essa palavra é árabe. Árabe. O Islã surgiu na Arábia, certo? Na Península Arábica. O Irã surgiu na Arábia, dos árabes. Os árabes é um povo misto, a gente já estudou isso aí. Só para lembrar, né? É um povo misto que tinha a ver com todos eles descendentes de Abraão, tá? Abraão teve um filho com Sara, que é Isaac. Aí depois teve um filho com Agar, antes, na verdade, teve um filho com Agar, que era Ismael. Depois teve 6 filhos com Quetura, que ele casou depois que Sara morreu. Ficou viúvo, certo? 6 filhos com Quetura. Todos esses foram para a Arábia, para o Oriente, né? E se misturaram. Por exemplo, os 2 principais, né? Que são os 2 rejeitados por Deus, né? Porque eles eram primogênitos, por exemplo. Ismael era primogênito, né? Isaac nasceu depois, mas não era o da promessa. Então Deus rejeitou ele. Deu 12 tribos para ele também, mas rejeitou ele. Não tinha primogenitura. Ele foi para a Arábia, certo? Ismael. Aí depois... Isaac teve filhos gêmeos. Esses filhos gêmeos eram Esaú e Jacó. Esaú saiu primeiro, então ele era primogênito. Mas saiu depois Jacó agarrado no calcanhar dele. Mas de qualquer forma saiu por último, saiu em segundo. Ele não era primogênito. Mas o Esaú desprezou a primogenitura, trocou por um prato de comida que não valia nada para ele. Então isso deixou Deus muito triste. Então o que aconteceu? Ele rejeitou Esaú. E Esaú, né, deu os edomitas, daí vem Edom. E essa raça se misturou, porque o Esaú, né, ele casou com a filha de Ismael. Veja bem, filha de Ismael, então ele tornou-se genro de Ismael, dos seus descendentes, todos os descendentes de Ismael e dele. E virou uma confusão, então eles se juntaram todos lá, né? Outras tribos também, como os filhos de Quetura, como os midianitas, por exemplo, é de Midian, um dos filhos de Quetura. E era a esposa de Moisés, era de Midian. Tá certo? Então, veja, ela era uma mistura, por isso que é um povo misto. Isso significa árabe, misto. Um povo misto, misturado. Tem gente de tudo de raça. Porque eles se misturaram desses 6 filhos com mais os 2, e cada um teve um monte de filhos, e se misturaram e virou uma salada. E depois eles conquistaram outros povos e foram se misturando. Tudo bem. Isso depois a gente vê. Eu já falei sobre isso, vou voltar a falar. Tá? Então vejam. O quinto reino é o reino árabe. É um reino islâmico. Não tem como dividir isso aí, certo? Os países ficam chamados de países árabes, são os países que falam o árabe. Então são países árabes, porque eles levaram a religião e a língua. Aí tem 5 países, né? Dentre eles, vejam só, o Irã, que não é um país chamado de árabe, o Irã e a Turquia e mais 3. O Irã e a Turquia, porque são os principais, eles também falam o árabe, porque as pessoas têm que aprender árabe, elas são obrigadas a aprender o árabe para poder adorar a Deus.
o Deus deles, né? O Alá, né? Na verdade não é Deus, mas sim, enfim, eles têm, para fazer o culto deles e a liturgia, os rituais, né? Para fazer a peregrinação, sabe? Para poder recitar o Alcorão, tem que estudar árabe, porque como é que o Alcorão ele só pode ser recitado em árabe numa mesquita. Esse é o problema. Aqui no Brasil, outras mesquitas aí não tem nada a ver, né? Mas lá, né? Então, esses dois países que são fundamentais na profecia também estudam árabe e falam árabe, para poder fazer na língua original. Então, entende? Então o Islã saiu da Arábia, né? O Alcorão foi escrito em árabe. Maomé era árabe. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então, o quinto reino está escrito 3 vezes a palavra árabe quando vai descrever que reino é esse. Só isso. Mas tem um estudo. Eu vou botar lá na descrição, vocês vão lá, olha se tiver dúvida, né? Depois tem os 10 reinos. Os 10 reinos, né? Que são os 10 dedos dos pés da estátua, portanto, do reino árabe, né? Dos 10 dedos, ou os 10 chifres do capítulo 7 de Daniel. A estátua está no capítulo 2. No capítulo 7 estão os animais. E tem 4 animais. Mas cadê o quinto? Aí já não é um animal, é um chifre. Por quê? Porque tem esse quinto reino tem 2 fases, certo? Ele tem a fase em que ele conquista Roma. Ele conquista Roma em 1453 e ele vai até 1922. Porque ele perdeu a Segunda Guerra Mundial e acaba perdendo todo o território, foram fatiando tudo, e eles perderam o território. E ficaram só com o território da Turquia, que é a sede, né? Então, veja, eles mantiveram, foi uma ferida de morte, mas não houve morte, na verdade, porque ela vai ressuscitar, ela está ressuscitando. Enfim, isso aconteceu em 1453, né? Quando eles conquistaram, eles passaram a ser o quinto reino. Até 1922. Quase 500 anos. Até 1922. 1922, eles sofrem uma ferida de morte e os países todos que estavam naquele território ocupado por Roma Oriental e pelo Império Otomano também, eles estavam lá e eles se independeram. Então, por isso que quando esses impérios ficaram livres dos otomanos, eles estavam sob o jugo de Roma, depois do otomano. Então, eles não tinham liberdade. Assim que eles se libertaram, eles foram aos poucos se independendo. Então, da onde saíram esses reinos? Esses reinos saíram do território de Roma. Porque o território otomano entrava um pouco mais no Oriente. Mas você tem que considerar, porque a Bíblia fala que eles saem do território de Roma. Portanto, eles têm que estar no parte do território de Roma oriental. E eles já estavam lá antes de Roma. Por isso eles saem do território de Roma. Era o território de Roma, não é o território otomano. O otomano era maior, era o território de Roma. Aqueles países ali são os que estavam lá no tempo de Roma, mas já estavam antes. Só se independem quando não tem mais um domínio do império sobre eles. E aí cada um se independe e pronto. E agora são os países que cercam Israel. A gente vai ver daqui a pouco mais, tá? É importante entender. Então vocês estão vendo, Roma não caiu em 476, não tem nada a ver com a Europa. Nada a ver com a Europa. A Europa, os países que invadiram a Europa, Esse é o problema. Os bárbaros invadiram, eles entraram na Europa, eles entraram no território europeu que pertencia a Roma. Certo? Então, eles entraram em Roma. Eles não saíram de Roma. Porque a profecia fala que esses 10 reinos se levantarão do mesmo Roma, digamos, do mesmo reino, Roma, Império, Roma. Eles se levantam de dentro de Roma. Eles saem de Roma, não entram. Sair e entrar é o oposto, tá? Não dá pra gente confundir, achar meio mais ou menos parecido, não. Eles entram ou saem, certo? Aqueles lá entraram no Império Romano Ocidental. Eles entraram, não é a profecia. A profecia fala que eles saem. Eles já estavam lá, foram dominados por Roma. Depois o Império Otomano, quando o Império Otomano sai, eles saem da onde era o território de Roma. Saem de Roma. É só isso, tá? Mas tem um estudo também. Vale a pena às vezes conferir quando não está meio claro ou se esqueceu alguma coisa.
Tá? Porque ó, aqui estou falando bem rápido, lógico, não estou falando do estudo. O estudo de 1 hora não tem como você condensar em 2 minutos. Tá certo? Então, veja, esses 10 reinos que saem do território de Roma, eles são islâmicos. Desde 1453, né? Não, desculpa. Desde que, sim, o território de Roma, ele foi sendo comido, né? Como se diz, pelas beiradas, eles eram comendo, né? E Roma foi ficando um pouco menor. Esse pedaço aqui do Oriente ali, ele foi conquistado antes pelos muçulmanos, por califados, né? 3 califados. Agora, depois disso, o Império Otomano conquista Roma, aí passou a fase, agora vem Roma. Vem o Império Otomano, certo? Conquistou Roma, 453, eles já estavam sob os muçulmanos, eles já eram muçulmanos. Mas aí todos eles ali ficaram muçulmanos porque o Império Otomano cobriu tudo. Então eles são islâmicos. Os 10 reinos são islâmicos. Tá? É importante isso. Por isso que a besta é islâmica. Ela vem desse povo. Diz o país que vem. Não tem como fugir disso, certo? Tá? Então vem Islã. Do Islã veio dos árabes. Portanto, falar que é árabe ou islâmico não é bem sinônimo, mas são coisas semelhantes, né? Agora vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só beber de novo aqui. É muito gostoso. Chá de frutas vermelhas, maravilhoso. Sem açúcar. Então veja, agora vamos falar alguma coisa sobre. Eu vou falar os 10 reinos, eu vou mostrar algumas transparências daqui a pouquinho. Tá? Eu já vou entrar nesse assunto mais um pouquinho, só para ficar bem claro, para vocês visualizarem. Então, o símbolo, tá, do Islã diz muito sobre o que ele é. Tá? Isso é super interessante. E eu vou ver com vocês também a questão dos símbolos. Né? Por exemplo, se você pega a palavra Hillel, tá? A palavra Hillel, no hebraico, ela significa a estrela d'alva, a estrela da manhã. É Hillel. Certo? A estrela da manhã. Que no símbolo do Islã, vocês estão vendo lá, é uma meia-lua com a estrela. A meia-lua seria uma lua crescente, né? A crescente que é como um C. Vai aparecer para vocês como se fosse um C. Então, a crescente, né? A palavra é Hillel também, só que em árabe. Então vejam só. O símbolo do Islã, que você vai achar em qualquer lugar no mundo, em cima das mesquitas, em tudo que é lugar, em bandeiras, o símbolo do Islã, ele usa a palavra Hillel de 2 formas. Em hebraico é a estrela da manhã e em árabe é o crescente. E quem é o Hillel? Na Bíblia foi traduzido em latim por Lúcifer. É só isso, certo? O Lúcifer é caracterizado tanto pela estrela da manhã quanto pelo crescente. Mas não é só isso, tem o sol também, daí vai para Caaba. Isso é outra, daqui a pouco a gente chega lá. Só para vocês irem lembrando, tá? Então, o maior símbolo do Islã identifica de cara. Palavra Hillel, tá? Ele é usado para aquele. Caiu do céu, a estrela caiu do céu, a gente vai ver o texto, né? Então, é o anjo que caiu do céu. O anjo caído é o diabo, sim, sem dúvida. Nós vamos ver mais detalhes, mas tem muito detalhe que a gente vai ver e rapidinho, aqui são poucos, mas vai ser interessantíssimo descobrir isso. Relembrar algumas coisas e talvez descobrir alguma, né? Porque a gente não consegue gravar tudo quando assiste um vídeo grande, não consegue gravar tudo. Né? Então, esse símbolo é o símbolo do Islã mais usado, tá? Praticamente no mundo todo aparece ele e ele identifica, né, o anjo que caiu do céu de 2 formas, a estrela da manhã e a crescente. Né? Isso é impressionante. Aí a identidade do Alá. Também vou falar sobre isso um pouquinho, mas esse eu não vou rever depois. Essa do Islã eu vou falar de novo e depois os 10 reinos. Mas a identidade de Alá é simples, né? Porque hoje não estamos num estudo específico, então sem rodeios. A palavra Alá tem no hebraico, certo? Normal, Alá. Certo? Essa palavra, ela significa
duas coisas que são muito características, que identificam quem é que se está falando, tá? Uma delas significa execração, que é perder a unção, a outra significa maldição. Então veja, quem recebeu uma maldição perdeu a sua posição de ungido. No texto bíblico, quando fala do diabo, fala que ele era ungido. Eu te ungi e você andava no meio das pedras, não sei o que e tal, até que se achou mal do teu coração. Enfim, ele perdeu a unção, ele foi execrado. É esse o problema. Tá? Então, a palavra, quem é o Alá? Alá é uma palavra que não tem, não é específica, né? Ela é Deus, em árabe, né? Mas acontece que ele foi revelado no Alcorão. Então nós temos que olhar quem é Deus no Alcorão. Alá é do Alcorão. Para a Bíblia, Alá é o anjo caído, que foi execrado, perdeu a unção. Né? Foi ele que foi amaldiçoado por ter pecado no céu e trouxe o pecado para a terra. Fantástico. Tá? É só para a gente relembrar. Isso aí eu vou deixar o estudo também, vocês olhem lá e tal, é importante entender. A Babilônia moderna, né? Então ela seria representada por uma cidade, né? Porque Babilônia era uma cidade e era um império. Então a cidade é Meca e o império seria o Islã. São mais de 50 países, 50 com certeza, dependendo da conta, 52. Mas vamos botar 50 países muçulmanos, 22 árabes e o resto islâmicos, certo? Então, esses países islâmicos, todos eles representam como se fosse um império, né? Representam um grupo de países, uma muito grande quantidade de pessoas, né? Ela está quase encostando no número de cristãos, né? Eu vou analisar depois com vocês também isso com calma. Tá? É muita gente, certo? E que nasceu de Meca e ela alimenta a religião deles, né? Eles vão lá fazer peregrinação e tudo, e dali saiu tudo. Portanto, ali é a confusão, é a Babilônia. Babilônia moderna é Meca. Por todos os aspectos, por tudo que eu já falei, a história exclui, né? Na verdade, foi feita essa distorção pela Igreja Católica e depois os reformadores, eles acabaram aumentando ainda a distorção. Eles não corrigiram, eles distorceram mais ainda, com o viés totalmente ocidental e se perderam da profecia, perderam completamente, né? Então a gente vai ter que corrigir isso aí, com certeza, tá? Então a Meca a gente vai estudar e vai ver os detalhes que tem que ser, porque é islâmico, né? Não tem como, tem que ser a Meca, não tem como. Pela Bíblia, pela história, por qualquer forma que a gente quiser, tá? Agora, eu tô vendo aqui, vocês estão vendo na tela, uma coisa que eu achei fantástico. Há mais ou menos 7 meses atrás, não tinha isso aqui. Não tinha sido descoberto. Então eu só contava a história. O que aconteceu, como é que veio parar o culto ao deus Lua lá em Medina. Como é que foi que aconteceu? Olha que interessante. Babilônia. Quem foi o último imperador de Babilônia? Nabonido. Tá? Nabonido, ele reinou 17 anos. Era o período de reinado. Ele foi de 556 até 539. Deu 17 anos. Desses 17 anos, 10 anos ele foi para a Arábia e ficou morando na Arábia. 10 anos. Para falar do culto ao deus Lua. Ele cismou com o deus Lua e ficou com o deus Lua. Não era só a Lua, a gente vai ver hoje. Então, veja que interessante. Eles tinham o deus Marduk, que era o principal deus da cidade, que protegia a cidade. E como que ele chegou ao poder? Ele chegou com uma revolta popular, digamos, dirigida, né? Feita praticamente pelos sacerdotes de Marduk. E colocaram ele no poder. Quando ele chegou no poder, ele falou, bom, agora vamos tirar o Marduk. Vamos botar o Sim. O Sim é o deus Lua, certo? O Sim. E aí o pessoal começou, você tá brincando.
Né? E você imagina uma situação dessa. Eles botaram ele lá e ele destruiu com tudo que os sacerdotes acreditavam. Então eles estavam muito desgostosos. Mas ninguém sabe por que cargas d'água. Ele resolve ficar 10 anos na Arábia. A cidade é Al-Hayt. A cidade na Arábia, Al-Hayt, né? Perto de Medina, um pouquinho acima, um pouquinho ao norte de Medina. Eu vou mostrar depois no mapa. Então ele foi para essa cidade, se estabeleceu lá e ficou falando sobre o Deus Lua e promovendo o culto do Deus Lua na Arábia. É uma coisa impressionante. É impressionante. Mas veja que interessante a precisão da Bíblia. Veja que interessante a precisão da Bíblia, tá? Então vamos lá. Eles acharam agora, há 7 meses atrás, um sítio que já se sabia que era o lugar que ele tinha ido, mas é muito grande. Então eles acharam numa rocha um texto gigante de 26 linhas, né? Cuneiforme escrito. Muita coisa escrita. É a maior, né? Então ela é bem grande. E em cima dos escritos tem algumas gravuras, uns desenhos que ele fez. E depois tem a imagem dele, né? Que é a característica dele, a imagem dele. Então, e ele assinou isso. Tá tudo certo lá. Na rocha. Não tem como, né? Devagar. Na rocha. Então, o interessante é que depois, quando ele resolveu voltar, não sei se avisaram alguma coisa, ele resolveu voltar e voltou só para ver o reino ser tomado. Aí ele se entregou. E o Ciro ficou com pena dele, botou ele lá num lugar, na Carmânia, né? Botou lá, fica no Irã ali, e botou lá para ele cuidar daquele pedaço, como se fosse um governante daquela região. É interessantíssimo, né? Mas alguns dizem que morreu depois, logo, isso ninguém sabe, né? Mas ele gostava de escrever, tem estela dele, tem o cilindro dele, tem um monte de coisa escrita, né? Tem as crônicas de Nabonido, né? Contando como é que foi a destruição de Jerusalém. Tá, mas veja, de Babilônia, desculpa. Mas veja que interessante. A gente tem os textos bíblicos que definem bem isso, para não ter problema. Vamos olhar agora na tela lá. Veja o que está acontecendo ali. Ó. Tem a imagem dele, o texto eu botei, né? Eu não tinha de botar o texto, eu botei na pedra. É na pedra mesmo que está escrito, mas não dá para ver porque é pequenininho, né? Então veja, tem a lua, a crescente. Bem perto dele tem a crescente, a lua crescente. Depois tem uma coisa que os primeiros que viram acharam que era uma flor. Mas não, os especialistas sabem, isso aqui é o Sol alado. É o Sol porque o Sol faz o percurso na cabeça deles, o Sol está se movimentando, a Terra está parada. Isso aí foi bem depois que se descobriu. Então o que acontece? Nesse momento eles estão achando que o Sol voava como um pássaro para fazer todo aquele, né, o trajeto. Enfim, por isso que ele é descrito como um círculo com asas, que é o Sol alado, tá? Depois, o terceiro ali, você tem uma estrela, certo? Então, veja, essa é a estrela da manhã. A estrela, porque o que é a estrela da manhã? Isso eu dei naquele dia, vou falar de novo, só para a gente relembrar. A estrela da manhã não é uma estrela, é o planeta Júpiter. Desculpa, Vênus. Fiz uma confusão. Planeta Vênus, tá? Então, veja, o planeta Vênus é o planeta mais brilhoso ou brilhante, né, no céu. Mais que todas as estrelas. Ele chega a fazer sombra. Em condições ideais, se você botar um anteparo, ele faz sombra no chão, com a luz dele, que fica imediatamente antes do sol nascer. Por isso que é a estrela da manhã. Ele fica acima do horizonte e você vê aquela estrela, daqui a pouco vem o sol. E ele fica um pouco junto com o sol, depois ele desaparece. Então, por isso que é como se ele trouxesse o sol, como ele conduzisse o sol. Certo? Então, o conduzir, né, vem de ferry, né, ferry boat, né, por exemplo, ferry, e luce, né, lux é luz, lucis, né, lucis seria o genitivo de luz, né, que seria a luz né, a luz dele. Ele conduz a luz. O Lúcifer seria isso, não tem nada a ver inicialmente com definir o anjo que cai do céu, mas ficou assim, porque esse verso está definindo quem é o que cai do céu, né? Quem é o anjo que cai do céu, certo? Então vejam, tem a lua, né, crescente, tem o sol alado,
tem a estrela da manhã. E aí tem uma serpente. Que coisa impressionante. Vamos ver então como é que funciona isso aqui. Vamos ver aqui embaixo, Isaías 14, 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja que interessante. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã é o planeta Vênus, que foi traduzido no latim como Lúcifer. E é perfeito, tá? Filho da alva, quem é que nasce com a alva, né? Quando a alva e nasce, é o sol. A gente fala nascente do sol, se pôs e depois nasceu. Vamos ver o sol nascer? Sim, é isso, tá? O filho da alva, ele nasce, né? Isso não é opinião minha, né? Veja, para minha opinião, Caio Delich é o melhor comentário do Velho Testamento disparado. É muito bom. E eles dizem que ali, com certeza, é o sol, né? É uma referência ao sol. E aí fica perfeito, né? Porque, veja, a estrela da manhã está junto com a crescente, né? A crescente e a estrela da manhã, elas são a mesma palavra, Hillel, tá? Hillel, em árabe, é a crescente. Hillel, em hebraico, é a estrela da manhã. Tá? Lembram-se que Cristo também é chamado de estrela da manhã, né? Ele está sendo irônico aqui, está botando o título que ele quer, botando nele o título. Mas você foi o que caiu do céu, porque esse é o falso, né? Tá? Então, e o filho da alva é o sol. Se você for na Caba, você vai. No vídeo que eu já fiz, vou deixar na descrição, vocês vão ver que tem na porta, tem umas portas de ouro, né? Tem lá o sol, tá? Porque aquela adoração era do sol. A Kaaba, toda a estrutura dela, o quadrado perfeito, né? O quadrado tinha 666 nas linhas e 666 nas colunas, tudo perfeito, né? É do sol. Mas nesse símbolo que fica rodando o mundo aí, é só a lua com a estrela, tá? Que é o Hillel, né? Que é a estrela que caiu do céu, que é o anjo que caiu do céu, que é o diabo, tá? Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Ele foi lançado por terra, ele foi expulso do céu, lançado por terra. Veja agora, vamos pegar aqui, na pedra, onde está a pedra, eu botei ali o Apocalipse 12, 9. Ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Por que é a antiga serpente? Porque o que é mais antigo que o Éden? Foi a primeira coisa que Deus criou. Ele criou o Éden, criou o homem, e daí veio o diabo e usou uma serpente para fazer uma conversa ali, né? Como se fosse uma sessão espírita, na verdade, né? Então ele incorporou na serpente e a serpente falou, entende? Essa serpente, de acordo com a Bíblia, é a antiga serpente, o grande dragão, que é o diabo, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Então, diabo, Satanás, dragão, serpente, é ele, tá? É isso. O sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, novamente, foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então, a gente olhando aqui nessa gravura, o que a gente vê? A lua, do Deus Sim, da lua, né? A lua, que em árabe é Hillel, ou Hillel, tá? Depois a gente vê a estrela da manhã, que é a terceira, a estrela da manhã, que fica junto com a lua, né? Com a meia lua. A gente vê a estrela da manhã, que no hebraico é Hillel. É Hillel, justamente como ele falou tanto Deus Sim, na Arábia, provavelmente a palavra ficou significando a crescente, porque ele adorava muito a crescente, né? Em detrimento das outras, mas ele também tinha. Veja que a coleção que ele tem aqui é perfeita. Ele tem a lua, que é o Hillel, é o portador de luz, é o Lúcifer, Hillel em hebraico, em árabe. Tem a estrela, que é Hillel em hebraico. Então, Hillel em hebraico é a estrela, em árabe é a lua, a crescente. Tem o sol, daí fechou as três coisas. Certo? Mas não é só isso. Daí tem a serpente. Quem é a serpente? A serpente é o que cada um desses aí simbolizam. A lua simboliza a serpente. O sol simboliza a serpente. A estrela simboliza a serpente. O filho da alva é o sol. Lógico que isso é Cristo, mas ele é o falso. Ele quer ser. Entende? É esse o problema. Então, os três símbolos que a Bíblia usa, ele usa. Aqui está o Nabonido. Nabonido, o último imperador
da Babilônia. Ele deixou o filho no lugar dele lá, ficaram descontentes, porque o filho dele era um general, gostava de guerra, não tinha habilidade nenhuma para lidar com o pessoal, então ninguém aguentava mais. Provavelmente, alguns acham que os sacerdotes que foram traídos por ele lá dentro, acertaram as contas com o Ciro e deixaram abertos os portões. Por isso que foi um passeio. Né? Mas então veja, se a gente entender, o último rei de Babilônia veio para a Arábia e trouxe o sim. E mais os outros. Mas trouxe o sim e propagou esse culto. E o que aconteceu? Aconteceu que quando... Deixa eu só tomar de novo. Aconteceu que quando Maomé teve o chamado, ele começou a falar para as pessoas depois de um tempo, né? Ele relutou, ele achava que era o diabo. Provavelmente ele estava certo. Ele achava que era o diabo, não os outros que falaram. É ele que achava. E sentia o diabo que queria sufocar ele, quase matar ele. Para fazer ele recitar. E aí, ele ficou em Meca. Ele morava em Meca. Só que o pessoal de Meca não estava gostando daquilo, porque falava contra os deuses, e só um deus, eles tinham 360 deuses lá. Aí ia acabar com o culto deles. Então, tramaram a morte dele. Depois de um bom tempo, tramaram a morte dele. Mas aí ele escapou. Ele pegou o pessoal dele e saiu, que ele viu que iam matar ele. E ele foi embora para Medina. Ele foi embora para Medina. E essa ida para Medina, em 622, essa ida para Medina é chamada de Égira, a fuga. Nessa fuga inicia o calendário árabe dos anos zero. O ano zero é a Égira. Então você faz anos da Égira, AH. Né? Os cristãos fazem ano Dominus, porque Dominus é Senhor. É o ano do Senhor. Que Senhor? Cristo, o verdadeiro. Tá certo? Mas 622 anos depois do nascimento de Cristo, aí surge o falso. Então o ano deles, o ano zero, o calendário deles começa no ano zero, em 622. Mas tem mais um detalhe. O calendário deles não leva em consideração o Sol, leva em consideração a Lua. É lunar. Tá certo? O calendário é lunar. Então eles perdem 11 dias cada ano. Vai perdendo. Pode ser qualquer época, depende dos anos. É qualquer dia que vai cair, desde janeiro até dezembro, pode cair o dia importante lá do Ramadã. Vai perdendo 11 dias cada ano. Porque é lua, é lunar. Né? O calendário hebraico é lunisolar, é a lua e o sol. Cada 19 anos ele coincide novamente. Eles fizeram um sistema muito interessante que preserva os dois, né? Um para religião, outro para plantação e uma série de coisas. Instituído por Deus. Né? Tá? Então eu queria só mostrar isso aqui para vocês, que o calendário é lunar. Né? Eles adotaram o símbolo oficial do Islã naquela época, porque ele foi para Medina e Medina entrou em contato com tudo isso. Aí ele pegou a lua, pegou a estrela da manhã, pegou o calendário lunar e botou o ano zero daquela ida para Medina. Depois ele voltou e conquistou Meca, mas ele está perto da morte já também. Tá certo? Esse é o negócio. Então, o Bastão, o último imperador de Roma, vem para a Arábia, fica 10 anos até o fim do Império. Acabou o Império, com os 10 anos acabou o Império. Ele voltou só para o fim. Então, ele vem e fica 10 últimos anos do Império de Roma, que caiu imediatamente depois, e passa o bastão do Deus da Lua, calendário lunar, símbolo da lua, com a estrela, tudo passado por ele. Está cravado na rocha, escrito na rocha isso aqui. É impressionante. Tá? Eu botei o site ali, porque eu não fui procurar os originais lá. Era só para vocês terem ideia aqui, né? Porque não vai fazer diferença aqui na língua que a gente lê, né? A figura é o que interessava. Porque eles estão lá, os especialistas acham, porque é intrigante. Será que isso não sei o que se representaria? Tinha alguma coisa a ver com o fim do Império? Claro que tem a ver com o fim do Império. E o que representa? Quem é a serpente? Pode ser qualquer coisa. Não, na Bíblia não, pode ser qualquer coisa. Na Bíblia é o diabo.
tá certo? Hillel, o que é Hillel? É a crescente e a estrela d'alva. Pronto, as duas, o Hillel no hebraico, Hillel em árabe. Pronto, tá tudo certo. O sol alado, é o sol invictus, né, dos romanos, é o sol, certo? Que é secundário no Islã, mas ele é importante, porque na Kaaba, tudo é em torno do sol. Na Kaaba, quando você vai lá fazer peregrinação, lá é sol. Esse é o problema, tá certo? Então acho que era só pra gente, né, dar uma ligada e depois vocês veem os vídeos lá que eu falo outras coisas que talvez não ficou claro, porque é muito rápido, né? Tá bom? E depois, esse bloco, para acabar esse bloco, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio interessante. Esse livro eu comprei há muitos anos. Comprei na livraria Curitiba, acho que foi, na época. Jerusalém, a biografia, né, do Simon Sebag, né, Montefiore. Muito legal. Eu botei um texto bíblico ali, né, embaixo do Jerusalém, e aqui fiz algumas coisinhas só pra gente ver o que é isso aqui. Isso é uma coisa interessante. Tá? Vamos só relembrar dois textos do que é Jerusalém, que é chamado de Sião também, porque Sião é um monte em Jerusalém que é o mais alto que o Monte do Templo. Dentro de Jerusalém é onde Davi conquistou ali, né, os jebuseus. Aí, veja, aqui nós vamos ver o que ele está falando de Sião e de Jerusalém. Eu peguei os dois para ficar claro, tá? Vamos ler o que está falando aqui no meio em azul, que eu botei numa coluna ali, porque eu abri o livro, botei aqui a capa do livro e aqui uma parte de dentro lá que faz uma introdução, achei legalzinha, né? Então eu gostei, vou usar algumas aqui. Veja, Salmo 132, 13 e 14. Salmo 132. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por morada, dizendo: este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois, para sempre, né? Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Então, se você for a Jerusalém, você vai lá no Muro das Lamentações, que povo, sei lá, fica chorando ali. Não. Deus falou que é para sempre. Não quer dizer que porque destruiu, que ele nunca vai lá, né? Esse é o lugar para sempre. Ele pode até abandonar e deixar levar e destruir porque o povo está em pecado, mas aquele é o lugar dele. E ele não muda, tá certo? Por isso que a guerra final, a batalha final, o momento final da batalha vai ser em Jerusalém. Só para a gente entender. Então veja, isso aqui, a palavra Sião aparece 154 vezes na Bíblia, no Velho Testamento, certo? Então, eu não tenho certeza se é só no Velho. Agora eu não lembro direito. Não prestei atenção, não lembro se era só no Velho ou se é nos dois. 154 vezes. Jerusalém, que é sinônimo, porque eles usam o Sião simbolizando Jerusalém, né? E fala monte porque monte também é um reino, né? É o reino de Cristo. Ele vai reinar no milênio, mas ele, por enquanto, é o reino dele, né? Jerusalém aparece 726 vezes, 80 e poucas vezes, 83, eu acho, aparece no Novo, mas a maior parte no Velho, 600 e poucos, certo? Então veja, 726 vezes. Perguntar uma coisa, quantas vezes aparece a palavra Jerusalém no Alcorão? Eles falam que é sagrado, Jerusalém para eles. Quantas vezes aparece? Nenhuma. É só isso, não aparece nenhuma. Mas é sagrado. Né? É interessante isso, bem interessante. Então, se é tão sagrado assim, apareceria um monte, né? Mas não aparece nenhuma. Na capa, embaixo de Jerusalém ali, tem o verso 2 Crônicas 6:6. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Mas só Davi? Quem é que descende de Davi vai ser o rei, vai receber o trono do seu pai Davi? Falou para Maria, quando o anjo Gabriel falou para Maria,
Ele vai receber o trono do seu pai Davi, porque a descendência de Davi vai bater em Cristo. Cristo vai reinar de Jerusalém nos 1000 anos. Esse é o problema. Tá? Então veja, Deus escolheu esse lugar. É dele. Não é nem do povo de Israel. As pessoas pensam, não, isso é de Israel. Não, não é de Israel. Ele fala para Israel, vocês são peregrinos, que essa terra é minha. Mas ele deu para eles morarem lá. Por isso ele podia expulsar, depois volta, porque eles faziam coisa errada, tinham que sofrer, digamos, uma retaliação para que mudasse, para que veja que estava errado, para que se voltasse para Deus, né? Tá certo? Mas então veja, Deus escolheu Jerusalém. Deu para os judeus. Revelou Cristo como Messias em Jerusalém, né? Morreu lá. Vai voltar e vai lutar lá. E vai salvar o povo lá. E vai reinar de lá. E também Sião. Agora vamos ver o que aconteceu aqui com os árabes. Não tem nenhuma vez que falou de Jerusalém no Alcorão, porque foi inventado depois, só por isso. Vamos dar uma olhadinha. A primeira frase lá é a única coisa que aparece no Alcorão. Glorificado aquele que certa noite levou o seu servo do lugar sagrado de oração para um lugar sagrado de oração mais distante. Só isso. Só isso. Um lugar sagrado de oração para outro lugar sagrado de oração mais distante. Mas que lugar é esse? Não fala uma palavra. Só que depois que ele morreu, os caras vão ter que botar isso aqui em Jerusalém, né? Porque eles querem Jerusalém. Eles querem Jerusalém, não tem outro jeito. É só o que eles querem, Jerusalém. Então, segundo, o apóstolo de Alá, acompanhado de Gabriel, foi transportado para Jerusalém, onde encontrou Abraão, Moisés e outros profetas. Então, aí já botaram Jerusalém, mas não tem mais, o Maomé já tinha morrido, não tem mais Alcorão. Aí já eles vão escrevendo isso aí, o fulano falou pro Beltrano, que falou pro ciclano, aí aparece lá, certo? O terceiro, um governante só era considerado califa, que daí incluía a parte religiosa, não só a parte civil, né? Se reinasse sobre a mesquita sagrada, que seria Meca, eles puseram, porque não está escrito que é Meca, mas a mesquita sagrada é Meca, e a mesquita de Jerusalém. Então veja, para ser considerado que ele era califa, ele tinha que reinar das duas. Reinar de Meca e de Jerusalém. Compreendeu? Que tem que ser Jerusalém de qualquer forma. Vou explicar para vocês. Tem duas profecias que falam sobre a destruição de Meca e uma de Medina. Então, quando Meca e Medina estiver destruída, o califa vai reinar de Jerusalém. Você entendeu? Então, bota as duas, depois destrói aquela, daí fica só Jerusalém. É só Jerusalém. Porque o Irã vai destruir aquilo lá, né? Já prometeu que vai destruir, né? Entende? Porque já que não pode ficar com ele, destrói. Mas ninguém quer destruir Israel. Eles querem destruir os judeus, mas querem ficar e reinar lá, não só da mesquita, do templo. É isso que é o problema, do templo que vai ser suntuoso quando for construído. É esse o problema. Tá? Então, basicamente, resumindo, eles foram migrando e o negócio vai acabar em Jerusalém. Vai acabar em Jerusalém. Mas tem uma coisa que eu vou mostrar depois para vocês. Se a gente pega o Google Earth, é uma coisa interessantíssima. Você sabe que tem régua. Você pode medir a distância da onde para onde você quiser, certo? E você pode escolher em que você vai medir. Metros, quilômetros, milhas, milhas náuticas, né? É uma coisa interessante. Aí, se você colocar o ponto inicial em Meca ou em Jerusalém, eu não coloquei na cidade, porque se você fizer a cidade, você acerta certinho, né? É mais fácil, porque a cidade é grande. Eu peguei especificamente o templo de Jerusalém, né, onde era o templo, que é a esplanada das mesquitas, hoje era onde era o templo de Jerusalém. Então eu fui lá na esquina, na ponta da esplanada, e fui lá na ponta Al-Haram, né, que é a mesquita proibida, né? A mesquita proibida é o nome, né? A mesquita proibida. Então, você tem a mesquita, que é onde tem a Caaba, eu fui lá e fui aqui. Então, das duas, dá 666. Só que 17, se você usar ali, porque eu restringi o ponto, Se eu ampliar um ponto, é a cidade, né? Jerusalém e Meca, daí é fácil, você botar 6660, né? 0.
Mas é da vírgula 17, que então não conta, porque a profecia fala 666, não fala 666, vírgula alguma coisa. Tá certo? É 666. Então, se você pega os números inteiros, não com casas decimais, você tem 666. E como eu falei, se eu quiser colocar na cidade de Meca e boto aqui no templo, é folgado, eu vou lá e ajusto. Mas eu fiz sem ajustar nada, porque eu coloco aqui nessa construção, ela não pode mudar de lugar, né? E lá na construção também. E essas duas dá 666 milhas náuticas. É impressionante. É como se fosse uma identidadezinha que Deus deixa, vamos deixar a identidade. Só que o 66, daí a gente nem estudou ainda, a gente vai estudar o que é o 66. E tem a ver com árabe também. É muito interessante, mas não é o estudo hoje, né? Lógico. Aí depois aqui embaixo, de novo, na outra parte onde está escrito, eu fiz um retângulo ali, na penúltima. Alá seja louvado, disse de Jerusalém. Tu és meu jardim do Éden, minha terra santa e escolhida. Agora botar na boca do Alá, né? Que ele disse que tu és de Jerusalém, né? Tu és meu Éden, né? O jardim do Éden, minha terra santa escolhida. Agora então Jerusalém é a terra escolhida de Alá. Alá escolheu essa terra 600 e poucos anos depois de Cristo, mas ele escolheu a terra. E agora como é que eu vou fazer? Agora nós somos donos da terra. É esse o problema. Essa terra Deus escolheu. Deus escolheu para morar para sempre. Por isso que vai dar guerra. Só por isso que vai dar guerra. Se os dois escolheram e um fala que é para sempre, o outro não, mas eu que... Vai dar guerra, certo? É essa guerra que é o Armagedon, né? Em vários lugares, depois ela vai se concentrar a última batalha em Jerusalém. 50, 100 versos, 200 versos na Bíblia, né? Para você juntar tudo e fazer isso. Tem de perder de vista. O problema todo de preparar um estudo assim é que eu tenho que tirar versos que são maravilhosos, mas eu tenho que tira. Junta 200 versos, daí agora vou fazer o quê? Vou pegar isso aqui, vou pegar só esse aqui e tal, porque é muita coisa, né? Tá certo? Então, é por isso. Deus tinha dito que ele tinha escolhido esse lugar para habitar ali para sempre. Era dele, não era nem dos judeus. Aí vem o Alá depois, que o Maomé morreu, coitado, sem saber disso, mas o Alá, agora, de acordo com o autor ali, ele escolheu a terra, minha terra santa e escolhida. Ele escolheu. Então vai dar guerra. É por isso que está dando guerra e vai dar guerra. Não, nem começou, né? Guerra mesmo. Tá bom? Então, basicamente isso. Agora a gente vai para um outro bloco. Né? E eu vou mostrar para vocês depois no mapa isso que eu mostrei para vocês algumas coisas aqui, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui. O segundo bloco, então, são os 10 reis, tá? Eu botei os 10 reis porque é para a gente só visualizar, mas não ler tanto, mas principalmente visualizar. Porque depois pode ser que vocês não acabam vendo e vamos então aproveitar que já estamos aqui, né? Certo? Aqui embaixo, peguei o verso 8, peguei alguns versos do capítulo 7 para a gente fazer a montagem, né? Capítulo 8. Enquanto eu observava os chifres, que eram 10 chifres na cabeça de Roma, né? Porque esses reinos, eles estavam no território de Roma, mas aonde? No Oriente. Porque o Ocidente foi invadido, não saíram dele, entraram nele, tá? Só isso. Então, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre. Esse outro chifre é o quinto reino. Porque esse quinto reino vai ter só um rei e vai durar pouco mais de 7 anos. Só isso. Porque ele tem que fazer, a besta vai fazer um acordo de paz no Oriente Médio com todos aqueles países ali. Certo? E depois de 3 anos, ele faz o acordo, começa a contar o tempo. Depois de 3 anos e meio, ele rompe o acordo e ataca. Entendeu? De traição. Aí a grande tribulação começa quando eles atacarem e tomar o templo. Aí começa a contar 3 anos e meio. Aí vem a volta de Cristo. Lógico que vai ser 3 anos e meio de 360 dias, dá um pouco menos que 3 anos e meio, de verdade. E também vai ser encurtado. Se você pegar o Antítipo, que foi Antíoco IV, lá foi 3 anos. Aqui vai ser encurtado, talvez seja 3 anos, mas ninguém sabe, não tem como saber, né? Mas vai ser encurtado. Então, mas o estipulado está 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio.
Tá certo? Então, enquanto eu estava observando os chifres, eis que entre eles surgiu outro chifre, a besta. A besta. Tem pouco tempo. Pequeno diante do qual... Aliás, outra coisa, a besta, ela é o Império Otomano revivido. Porque ele estava morto lá, ficou só a Turquia lá. É forte, é o segundo mais forte exército da OTAN. Tudo bem, mas ele vai ficar muito mais forte, né, que a gente já estudou, né? Ele vai tomar a Rússia, o poder na Rússia. Então ele vai ser príncipe de Rus, ou de Rússia, né? Rus, já expliquei também porque é Rus ou Rus, né? Tem toda a história lá. Então, veja, ele vai ser príncipe lá, ou seja, o governante da Rússia e da Turquia, do Império Otomano. E depois mais os aliados. Então fica muito forte. Mas aí ele aqui está se referindo ao outro chifre, a segunda fase já. Já é ele mesmo. Ele não passa pela a primeira fase e aparece lá, né? Bem exaustivamente, com 3 versos na Daniel, lá na estátua, do pé da estátua. Aqui ele já vai direto para ele, porque ele reviveu e volta agora para destruir tudo. Tá? Então esse outro chifre já é a besta, que é o quinto império. Por isso que no Apocalipse tem 7 reinos, né? Porque são os 5 reinos da estátua, mais 2 porque começa lá quando Israel surgiu no Egito, e saiu do Egito, e depois a Síria, e depois então as mesmas outras 5. Por isso são 7, tá? Então é o império revivido. Por isso que lá no Apocalipse fala assim, ele é o 8º rei também, ele é um dos 7, mas é o 8º rei. Por quê? Porque ele é um dos 7 e depois ele volta de novo. Então seria 8, mas é 7. É só isso, para entender, né? Então, então, esse outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados, aqui fala diante do qual, mas foi ele mesmo que arrancou, né? Depois, porque alguns, para distorcer, pegam só esse aqui, né? Vamos pegar o outro, depois fica claro que ele que tira. Né? 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dia se assentou, a sua roupa era branca como a neve, os cabelos eram puros como a lã, o seu trono era chamas de fogo e as rodas de trono eram de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Na verdade, sai da boca. Eu já mostrei para vocês os textos que sai da boca de Deus o fogo. E de Cristo também. Tá? Quando ele profere o juízo, a pessoa é queimada no lago de fogo que saiu da boca dele, com aquele juízo específico. É esse o problema. Não tem um lago lá queimando lá. Aí vão jogando lá. Sai da boca dele. É esse, pessoal. É esse o problema. Então, um rio de fogo manado, tá isso aí, tudo bem. Foi instalado em amarelo, foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. E ele continuei olhando, ele estava olhando já no começo aqui, que a gente leu o verso 8, aí ele continuou olhando. Então ele estava olhando, foi rápido isso aí. O julgamento foi na terra, não é no céu, o julgamento foi na terra. Aí, por causa do som das palavras arrogantes, o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Acabou. Tá? Aí acabou a besta. Né? Que Deus diz que ia esmagar a sua cabeça. Acabou como ele matou e queimou. Né? Aí o verso 24 esclarece, os 10 chifres correspondem, o último lá, o verso, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, eu pulei do 11 para o 24, então daquele reino é Roma. Um chifre da cabeça, os 10 chifres na cabeça de Roma. Então é daqueles chifres que pertenciam àquela parte oriental do império, eles saem. Eles se levantam daquele reino, eles não entram naquele reino, eles não invadem aquele reino, eles se levantam daquele reino, eles estão lá dentro. Só isso, tá? É importante. Depois dele se levantará outro rei, que é o novo outro chifre, outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará os 3 reis. Então veja, esse outro rei, ele derrotará os 3 reis. Ele vai matar os 3 reis, vai derrotar. É só isso. Então, isso aqui é para a gente relembrar, né? Deixar vivo na memória. Aqui está o mapa, eu peguei o mapa aqui, porque às vezes você não tem, quando eu volto, fica tudo meio perdido. Eu botei já o mapinha pronto aqui, que eu fiz. Essa linha vermelha no meio divide a metade do império. Então, a Roma perdeu aquela parte daquela parte, né? Um pedaço, depois perdeu quase tudo, depois recuperou quase tudo, depois perdeu de novo, virou uma bagunça. Então, aquilo lá acabou perdendo mesmo. E ficaram só com a parte ocidental. Depois foram pegando pelas beiradas aqui,
na parte da África, foi pegando, aí ele foi ficando esnucado lá, né? Então, entre a Turquia, ali onde está a Sérvia, Romênia, Bulgária, né? Grécia, e ficou por ali, tá, até que depois foi conquistado pelo Império Otomano. Pronto. Então, depois que o Otomano caiu em 1922, esses 10 reinos que vocês estão vendo aqui, tá? Turquia, Irã, Síria, Líbano, Iraque, Palestina, Jordânia, Arábia Saudita, Egito e Líbia. Esses 10 reis, a Líbia está cortada no meio com a divisão, eles ficaram com a Líbia inteira, mas ele cortaria no meio da Líbia, não bem no meio, né, mas deixaria um pedação da Líbia ali para dentro do Oriente, porque eles dividiram assim, né, e o resto era do Ocidente, a parte norte e sul do Ocidente. Mas eles ficaram com a Líbia também. Então, esses são os 10 reinos, tá? Esses são os 10 reinos que vão participar de todos os acontecimentos, aí, vão ser atacados, e uns vão atacar, e tudo vai acontecer aí, tá? Pra gente relembrar o que foi. Lá onde tem Espanha, Portugal, França, né, tal, Áustria, né, eles foram invadidos dos países que vinham da Alemanha. Engraçado que não aparece, você entra no Google e ele não apareceu a Alemanha, né? Tá todos os países aqui, menos a Alemanha. Interessante isso. A Alemanha, do lado onde está Bélgica e Países Baixos ali, né? Para baixo ali, do lado é a Alemanha, né? Então, onde está a Alemanha para cima lá, eram os bárbaros, os hunos foram entrando e os bárbaros vieram descendo. Descendo e invadiram o território de Roma ocidental. É só isso. Isso é muito simples, porque é história. A história conta isso, não é alguém está contando uma história, não, é história mesmo. Os registros, eles invadiram. Pronto. Então não saíram daquele reino, eles invadiram, eles entraram naquele reino. Quem saiu daquele reino foi na independência quando caiu o otomano. Todos eles faziam parte do reino de Roma. Só isso, tá? Mas tem um estudo sobre isso, então é bom que vocês depois dão uma olhada, vou deixar na descrição. Tá? Essa tabela eu já mostrei para vocês, mas eu não sei se já mostrei, mas acho que sim. Então essa tabela ela enxuga o máximo que dá, né? O panorama das principais profecias de Daniel e Apocalipse, tá? Dessa estrutura, né? Então você veja lá, em Daniel 2, né? Tem Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Otomano, o quinto reino, que é um império árabe, islâmico, né? Depois, Daniel 7, Babilônia, Pérsia, Grécia, 4 cabeças ali, Roma, Otomano revivido. Já vai direto para os 10 chifres e o outro rei. O outro rei é o Otomano revivido. É o outro rei que vai fazer uma colisão e vai mandar em muita coisa, né? O rei do norte, o rei do sul é aqui no 11. No Daniel 8, ele tem 4 cabeças lá, o leopardo, né? Por quê? Porque são 4 generais que acabaram depois de 22 anos, conseguiram matar os outros, especialmente o mais forte, né? E daí eles conseguiram ficar em 4, aí cumpriu a profecia. E esses 4, um deles é o Seleuco, que é disparado, tem 75% mais ou menos, mais de 70%, 75% aproximadamente, do território do total do Império de Alexandre. Então os outros 25% divide o resto. Ele ficou muito forte, certo? Os Seleucidas, todos eles eram amigos, assim como os Ptolomeu, dos judeus. Eles pagavam, a maior parte deles pagavam do bolso deles para manter o contínuo no templo. Tudo normal, tudo normal. Eram as 1000 maravilhas, eles davam dinheiro, davam lá para manter o contínuo no templo, tudo certinho. Aí o que aconteceu? Entrou Antíoco IV. E aí esse, amigo, é o 8º rei da dinastia Seleucida. Você começa com o Seleuco primeiro, vem vindo, vai cair. O 8º rei, porque ele usurpou, é Antíoco IV. Então, ele é o 8º rei aqui em Daniel 11. Ele vai ser o 8º rei em Apocalipse 17. Lá, o 8º rei. É impressionante a precisão. Tá certo? Lá, 8º rei, que é o mesmo aqui, né? Mas ele embasado de uma outra forma. Se você pega, por exemplo, o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma, Império Otomano, dá 7.
Mas como assim oitavo? Oitavo porque, além de ele ser representado pelo oitavo rei dos Seleucidas, ele é agora a oitava cabeça que se levanta. Porque ele é um dos 7, mas ele se levanta de novo. Então conta como 8 só para simbologia, para fechar a simbologia do oitavo rei. Então é como se ele fosse o oitavo rei, mas é o 7º revivido, tá? É só isso. Então essa simbologia é perfeita, né? Então quando chega no Apocalipse 12, aí pega o dragão aqui, o dragão tem as 7 cabeças e 10 chifres. Se o dragão tem isso, conta agora então, desde que o dragão começou a perseguir o povo de Israel. Não é mais o sonho da Babilônia. Sonho da Babilônia é porque o sonho foi dado a Nabucodonosor, que era do Império Neobabilônico. E então ele é a primeira, né? Sim, na estátua, né? Começou com ele. Agora, quando fala do diabo, ele perseguiu desde o Egito. Então tem que ser o primeiro. O primeiro foi o Egito, o segundo foi a Síria. A Síria liquidou com tudo. A Síria acabou com as 10 tribos do norte e depois cercou Jerusalém. Na verdade, ele não chegou a nem fazer direito o cerco, né? Eles fizeram cercos e parou, fez de novo e tal. Eles foram pegando por fora e foram destruindo até as últimas cidades que tinha muro e dominou tudo. Então ele arrasou com tudo, ficou só Jerusalém. Por isso que a Bíblia fala que o pessoal de Jerusalém repovoaria todo o Judá. Você entenderam? É complicado. Então a Síria foi terrível, quase que acaba. A Síria quase acaba com Israel, daí não tinha como nascer Cristo. Esse é o problema. Então por isso que naquela noite, quando eles estavam para atacar, Deus falou, eles não vão jogar nenhuma flecha. E do lugar para onde veio, ele vai voltar. Então a Bíblia fala que naquele momento o anjo do Senhor saiu e foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. Quando Senaqueribe acordou de manhã, olhou, falou, um mar de soldados mortos, né? Ele foi embora. Foi embora. Aí os filhos dele assassinaram ele lá no templo do Deus dele lá. É essa a situação. Tá? Então, isso aqui é só para relembrar, não vamos estudar tudo isso agora, mas é só para ver como se encaixa perfeitamente tudo. É um quebra-cabeça perfeito. Pessoal, então vamos fazer outro bloco aqui, a Babilônia no Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha qual é a relação da Babilônia no Apocalipse agora com a outra Babilônia, né, antiga. Aqui Apocalipse é muito preciso. Vai ter coisas interessantíssimas, né? Vamos pegar aqui embaixo primeiro. Jeremias 51:13 fala o seguinte: você que mora sobre muitas águas e está rica de tesouros. Nossa, ali na Arábia eles têm muita riqueza. Muita riqueza. Porque, enfim, é petróleo, né? Eu vou falar tudo isso aí para vocês. Daqui a pouco mais, né? Eu tenho que falar aos poucos, porque é difícil dividir corretamente isso aqui, né? Isaías 21:9, então vem sentença contra o deserto junto ao mar. Então é um deserto, mas é perto do mar. Só isso. Tá? Com as tempestades vem do sul, ele virá do deserto de uma terra horrível. Aí quem vai atacar, né? Que eu vou mostrar. Eis que agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ele ergueu a voz e disse: caiu Babilônia. Ou Babilônia caiu, né? É a mesma coisa do Apocalipse. Isso aqui nós estamos lendo Isaías e Jeremias. Agora vamos para Apocalipse 17, 1 a 3. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças da ira, então ele está nas 7 pragas, lá no final já, porque lógico, é na volta de Cristo, né? Então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas de novo. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então vamos ver, quem são os reis da terra? Todos os reis da... Não. São os 52 países muçulmanos, ou 50, seja lá o que for, né? Esses são países muçulmanos, fora os outros que têm acordo com eles. Esses se prostituíram, porque o vinho da sua prostituição pode ser entendido de duas formas, e as duas são porque eles são as duas coisas, né? Pode ser a doutrina deles, que é uma doutrina antibíblica desde o Velho Testamento Novo, antibíblica, total, certo? Então, essa doutrina é o vinho da sua prostituição, tá?
E também, do ponto de vista econômico, ou militar, ou qualquer outra coisa, né, o petróleo dá o poder para eles. O petróleo também pode ser encarado dessa forma, que a gente vai ver depois as relações que tem isso aí, tá? Então, porque eles têm, os países islâmicos, a gente tem que entender que tanto a religião quanto a lei civil é uma coisa só, está na Sharia. E eles mandam nas duas coisas. Não tem, é só religião, não existe isso. Não, esse é o problema, anda nas duas. O verso 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto. Então o anjo pegou João, que está descrevendo isso aí, no verso 1, verso 12 ele descreve, aí fala no verso 3 que um anjo me transportou no espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, que é o diabo. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Está aí. Esse é o diabo. É o dragão, a antiga serpente, Satanás, certo? Que está lá na Arábia, lá, mostrado junto com tudo lá, com os símbolos, né? É uma coisa impressionante. Tá? Então vamos lá. Agora, aqui embaixo de novo, na sua testa estava escrito um nome. Apocalipse 17, 5 e 18, eu botei ali, tá? Apocalipse. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então Babilônia é a grande, é a mãe, a cidade mãe, né? Tá? 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, sobre os reis islâmicos e mais alguns têm acordo. Tá certo? Então veja, essa é a grande cidade. Agora, quem são essa grande cidade? Mãe das cidades, né? Que é Meca. Mãe das cidades. Como é que a gente sabe que é mãe das cidades? Vamos para o Alcorão. Não é porque depois a Suna e um outro disse que o outro disse que o outro disse, né? E na Suna é assim, o Maomé teria falado uma coisa, mas aí um cara ouviu, depois o outro e o outro. Então você pega o fulano ouviu do Beltrano, que ouviu do Ciclano, que ouviu do Maomé. Daí fala. Né? Não, aqui é o Maomé escreveu. Está no Alcorão. O verso, o 2 ali, né? O item 2. O Alcorão na Sura 6, a Sura 6, né? O verso 92, dá outro nome para a cidade de Meca. Ele chama Meca de um outro nome. Qual o nome? Alcorão, né? Isso que significa mãe de todos os assentamentos ou cidades. O 3, uma Mansur Shalita, veja só um pouquinho. Ó, esse aqui é o Alcorão, tá? Esse é o Alcorão que eu uso, tá? Então veja aqui, ó. Mansur Shalita, tá? Então é o Alcorão que eu uso, que eu gosto bastante dessa tradução. É o Alcorão traduzido pelo Mansur Shalita. Como é que ele traduz essa Alcorão? Ele traduz como cidade-mãe. É a cidade-mãe, não é mãe do cachorro, mãe das pessoas, não, é mãe das cidades. Cidade-mãe, é a mãe das cidades, né? Que é Meca. É esse o problema. Mas dito por eles, dentro do Alcorão, não somos nós, não é a Bíblia, não é ninguém, né? Não é os que odeiam, não, ninguém odeia nada. Está escrito no Alcorão. Tá? É a cidade-mãe. Meca. Meca é a cidade-mãe. Tá? É mãe de todas as cidades islâmicas. Que são governadas pelo Islã. É isso. As cidades, então, elas são filhas da Babilônia. Porque se a Meca é a representação da Babilônia, né, a cidade-mãe, as filhas são filhas da Babilônia. É só isso. Tá? Onde impera a Sharia. Então, só para a gente entender com a questão da grande cidade, grande, tudo é grande. Vocês lembram que Paulo foi uma vez ali só um pouquinho. Na cidade de Éfeso, e o pessoal que fazia os ídolos lá, ficaram bravos porque ele começou a falar que aquilo não valia nada, né? Que era só coisa feita por homem, não tinha valor nenhum. Eles ficaram muito bravos. Aí fizeram um tumulto. E quando eles viram que a pessoa que foi falar e explicar era dos judeus, começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana. Sabe? Mais ou menos como eles fazem. Né? Quando eles vão fazer, eles gritam: Alá é grande, né?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, né? Allahu Akbar. Então, Allah é grande. É mais ou menos essa pronúncia, mas enfim, eles ficam gritando isso por muito tempo, eles ficam lá por horas. Então, eles ficam gritando, senão não fica rouco, né? Mas enfim. Então, veja, a Apocalipse, vamos pegar uma sequência de versos bíblicos, porque quando fala grande, está se referindo a eles, né? Não tem a grande Jerusalém, né? A Nova Jerusalém tem uma grande, né? A grande, tudo é grande, né? É quem queria ser grande, né? Na verdade, porque ele queria ser grande. E acima das altas nuvens, seria semelhante ao altíssimo, ele queria ser grande. Então, Apocalipse 12, 9 fala: Alá é a serpente que a Bíblia chama de grande dragão. Apocalipse 12, 9 está lá o grande dragão. Também é o grande dragão vermelho. Apocalipse 12, 3. 13, 5, a besta fala grandes coisas e blasfêmias. 13, 13 fala grandes sinais. 14, 8, grande Babilônia. 16, 19, grande Babilônia. 17, 5, Babilônia, a grande mãe das meretrizes da cidade, enfim. Aí 18, 2, grande Babilônia, tá certo? E tem mais, a lista continua. Apocalipse 18, 10, Babilônia, a grande cidade, certo? É Meca, né? Apocalipse 18, 21, Babilônia, a grande cidade. 17, 18, grande cidade. 18, 16, grande cidade. 18, 18, grande cidade. 18, 19, grande cidade. 17, 1, grande prostituta. 19, 2, grande prostituta, né? Então, no sentido espiritual, lógico, não tem nada com as prostitutas. Então, aqui, deu para entender isso aí, né? Porque para eles o grande é uma parte do culto, né? Alá é grande, entendeu? Essa é a questão. E a cidade é a grande cidade. Tudo é grande, né? É uma característica. Apocalipse, agora aqui embaixo. Apocalipse 18, 2, 8, 10, 17 e 19. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Tá? Por 18. Lá o verso 2 e aqui agora o verso 8. Por isso, em um só dia sobreveio os seus flagelos, morte, pranto, fome, será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Veja, em um só dia. Agora vai complicar. Verso 10. Ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Nossa, agora é uma hora. Né? Veja, 17 agora. Porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. Em uma só hora. 19. Porque em uma só hora foi devastada. Veja a situação. O que pode devastar uma cidade só em uma hora? Sim, acabou a cidade. Só a bomba atômica. Só a bomba atômica. Né? Não tem outro jeito. Só a bomba atômica. Então vamos lá, aqui embaixo de novo. Lançaram pó sobre a cabeça. E chorando e pranteando gritavam: ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Pronto. Então vamos lá. Começar do começo ali, 19. Lançaram pó sobre a cabeça. Vocês já viram alguém pessoalmente lançando terra na cabeça em forma de como uma expressão de luto? Só no Oriente. Você já deve ter visto, se você olhou lá na faixa de Gaza, e mataram não sei quem, a mulher perdeu não sei quem, o filho, aí joga a terra, né, o pó, o cinza na cabeça, né, com sinal de luto. Isso tem na Bíblia. Tem 2 versos da Bíblia que falam que isso aconteceu, tá? 2 versos da Bíblia, porque no Oriente se faz isso até hoje. Então, lá, se você for no Oriente, você vai ver de vez em quando acontecer isso aí. Né? Não é tão comum, mas vai ser uma coisa grandiosa. Eles vão ver destruir a cidade e vão fazer isso. Vão jogar pó e cinza e sei lá o que na cabeça. Tá? Então, ai da grande cidade, né, pranteando e tal, na qual se agora em amarelo de novo lá embaixo. Na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza. Quem são esses?
Eu dei uma olhada, porque eu peguei uns anos atrás, eu não olhei de novo, então vou ficar com alguns anos atrás que eu olhei, a média diária de navios, aqueles navios são gigantes, são os maiores do mundo, tá? Os maiores navios do mundo são cargueiros, não são de guerra, tá? É importante isso, né? Embora tenha alguns de guerra que são quase do mesmo tamanho, mas são gigantes. Então, leva milhares de containers, é uma coisa absurda aquilo, tá? Então, esses dias encalhou trancou inteiro o canal de Suez, porque ele encalhou num ponto, só ele deu uma tortadinha e já não passava mais ninguém. Imagina o tamanho. É uma coisa absurda. Tá? Então, ele passa 40 por dia. Sabe o que é isso? 40 por dia? No Mar Vermelho. Mar Vermelho, você entra lá pelo canal de Suez, depois sai no Golfo de Suez, depois sai no Mar Vermelho. Né? O Mar Vermelho você vai passar ladeando a Arábia. Vai passar ali perto de Meca. A 70 quilômetros ali. E quando você está naqueles navios acima, você vê, né, de longe. Então, veja que interessante. Se isso fosse, né? Bom, depois eu vou chegar, eu vou falar sobre isso aí, da distância e para ver onde que pode ser, né? Tá? Então eles vão olhar a cidade dos navios que passam 40 por dia ali. Eles vão olhar e vão ver o fogo. E esses mercadores enriquecem. Aqueles países islâmicos ali são gente do petróleo. Faz a volta embaixo da Arábia, entra no Golfo no Golfo Pérsico ali, e também todo mundo ali paga, né? Compra aquilo tudo, ganha em dólar, né? Já os outros países, digamos o Irã já produz várias coisas, tem indústria, mas ali na Arábia Saudita eles lucram muito, porque tudo vem de lá, tudo, absolutamente tudo. Tá? Então isso não acontece com o Vaticano, né? Só para a gente saber, não tem containers despejando no Vaticano lá, não existe isso. Você sabe que o Papa, né, o atual, o Papa Francisco, né, ele dorme fora do Vaticano, num prédio que tem lá, que é uma espécie de um hotelzinho, porque o Papa que renunciou só à parte administrativa e não à parte religiosa, diz ele, né, ele ficou lá meio esnucado e tal, mas veja que nenhum dos dois querem dormir lá dentro, porque eles mataram o Albino Luciani lá. Eu até assisti uma entrevista depois do cara que matou, foi contratado, ele era primo do Máximos, que era o cardeal, que era o tesoureiro lá. E aí ele foi lá, só para isso, foi lá, tramaram tudo, eu estava dormindo lá, ele entrou lá e matou ele. Então, eles dormem fora, para via das dúvidas, né? Para via das dúvidas. O vazio lá tem muito lugar para você dormir, mas não, por via das dúvidas, dorme num hotel que tem um monte de gente ali, come no restaurante ali, dorme nos quartos, tal, todo mundo sempre em movimento ali é mais seguro, né? O seguro morreu de velho, né? É mais ou menos isso, né? Então lá não está despejando container lá, né? Você entende? Isso aí acontece lá em Meca, né? Porque não é só Meca, a Arábia Saudita inteira, né? E aqueles países na volta, todo mundo ali tem petróleo e todo mundo compra tudo. Né? Porque estão no deserto, eles estão no deserto. Imagina você ter todo o conforto de uma pessoa que vive numa megalópole dentro do deserto. Containers tipo água. Basicamente é isso. Né? Então, aqui o verso 11 e o 12, eles vão dizer do que eles... botando várias coisas, né? Pérolas, mercadorias, não sei o que, tudo, né? Roupas e odoríferos e coisa, enfim, tem todas as coisas aí, mármore, ferro, tudo que eles quiserem tem que importar, né? Aí 13, canela de cheiro, tal, farinha de trigo, vinho, azeite, tudo, perfume, de carruagens e de cavalos e de escravos e até almas humanas. Então, só para a gente lembrar, há um ano e pouco atrás, ou 2 anos, não lembro bem porque faz alguns anos, a Arábia Saudita era o maior importador de frango do Brasil. O maior de todos os países. Só que há um ano e pouco, acho, aí a China conseguiu passar, porque a China começou a comprar muito e ultrapassou a Arábia. Mas a Arábia só perde para a China.
que tem muita gente, né? Entende? Então eles importam tudo, não tem o que fazer, né? Por isso dá lucro para quem trabalha com eles, né? Muito dinheiro. Os mercadores, navio para transportar isso aí, muito dinheiro. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu ia fazer agora a parte do Google Earth, né? Mas vai ficar grande demais. Já estamos quase 1h30. Então eu vou deixar isso para a segunda parte, tá? A segunda parte do vídeo eu vou começar já com essa no Google Earth e a gente vai ver um monte de coisa ali que é visual, que é interessante ver. E depois a gente volta para os textos, vai mesclando, né? E vamos fazer a segunda parte, tá? Essa segunda parte então eu vou encerrar por aqui e daí a semana que vem tem a outra. Então um abraço, obrigado por ficar comigo, tá? Até.